Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor, que alegria estamos na casa do Senhor, né? Servindo ao Senhor. Uma noite muito bonita e uma sexta-feira bem agradável, né? Muito obrigado. O povo tem um certo medo, né? Sexta-feira 13 é muita superstição, né? A gente está numa sexta-feira 13, servindo ao Senhor, feliz, ainda vamos aprender muito, né? Vamos orar? Vamos orar. Glória a Deus. Senhor meu Deus, muito obrigado por essa noite tão maravilhosa. Muito obrigado pelo privilégio que nós temos de, ó Deus, estar na tua casa, te servindo e te buscando. Olha para nós com teu olhar de graça e de bondade. Abençoa-nos, Senhor, esta noite com a tua palavra. Abençoa, Senhor, os irmãos que aqui já estão e aqueles que assistirão dos seus lares, ó Deus. Ó Senhor, esteja conosco, nos guiando em tudo para que possamos glorificar o teu nome. É o que nós te pedimos. Desde já gratos te louvamos. Amém e amém. Sente-se abençoado, sente-se abençoada. Hoje nós damos continuidade ao nosso tema, né, irmãos? Nós estamos estudando sobre a questão relacionada ao milênio. E vimos que, não obstante o milênio ainda não ter começado, isso não significa de maneira alguma que Cristo não esteja reinando. Ao contrário, ele reina desde o Éden. Assim, o milênio será um momento muito especial de reinado da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom? Hoje é um estudo especial dentro da própria revista, aprofundando agora a noção de que existe sim reino de Cristo, mesmo depois da sua ressurreição e ascensão aos céus. Ele continua reinando. E vou provar para os irmãos que o período inteiro agora da igreja, Cristo continua reinando. No próximo estudo especial que nós tivermos, nós vamos demonstrar aos irmãos que até na grande tribulação, Cristo continua reinando, de tal forma que desde o Velho Testamento até o milênio, o reino de Cristo é real e absoluto. Agora, o milênio é um reino diferenciado, um reino maravilhoso, um reino fantástico e absolutamente único em toda a teocracia. Para isso, eu preciso que você esteja com o livro de Apocalipse aberto, tá bom? Livro de Apocalipse aberto. No capítulo 2, nós vamos trabalhar com o capítulo 2. E também preciso que você preste bastante atenção nos slides que nós preparamos hoje para poder ministrar a palavra de Deus. Tá bom? Meu filho, por gentileza, nos ajude. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos, então, trabalhar com a teocracia na era da igreja. E aí nós precisamos recordar com muita calma a nossa linha do tempo, né? Todos os irmãos conhecem. A gente não tem dúvidas de que Deus nunca deixou de reinar e nunca deixou de existir teocracia quando do Velho Testamento, né? Nós estudamos isso de forma muito clara na sexta-feira passada. Aí, domingo de manhã, nós vimos com o querido pastor Cristiano, o escritor da revista, que quando Cristo vem, nesse período ali, entre o azulzinho e o vermelho, veja que há um período de 30 anos, e nesse período de 30 anos em que Cristo
esteve conosco. Sim, toda a teocracia de Deus continuou, tanto da parte de Cristo, quanto da parte de Deus Pai. Agora, eu quero mostrar para você a questão da teocracia nesse período aqui, no período da igreja. Tá ok? No período da igreja. Sabendo que, mesmo tendo a certeza absoluta de que Cristo reina, tá? Ele está sentado no trono e ninguém fica sentado no trono à toa. Ele está reinando do lado de Deus Pai. Mesmo sabendo que essa teocracia que existe hoje, ela é maravilhosa, ela é inequívoca, ela é real, né? Nós não podemos, de maneira alguma, confundir com o que vai ser o milênio. Veja que a teocracia que nós vamos estudar hoje, nesse segundo período aí, o vermelho, a igreja, ela é um período completamente diferente da grande tribulação. E aí vou depois mostrar para os irmãos que existe teocracia durante a grande tribulação e completamente diferente do milênio. De tal sorte que em todas as eras da história, Deus não deixou de reinar e de governar. Não deixou. Você tem um Deus absolutamente soberano. E a gente foi, na última aula, até o ponto ali da cruz. E hoje, eu quero te mostrar exatamente isso. Sabendo que a eternidade, a gente tem a teocracia na sua plenitude. Plenitude. Então, vamos juntos aqui, nós que já estudamos a teocracia aqui e aqui, tá bom? Quando Cristo veio e estabeleceu o seu reino, hoje nós vamos estudar a teocracia aqui, no período da igreja. Porque é o seguinte, presta atenção. Se você parar e pensar, quando Cristo sobe aos céus, e ele ali está ao lado de Deus, Pai, ele está reinando? Sim, ele está reinando. E ele está reinando de forma tão clara e tão poderosa, que ele dirige os tempos. Esse período todinho aí de vermelho, ele está no Apocalipse, capítulo 2, para onde você deve se dirigir, Apocalipse, capítulo 3, e a partir do Apocalipse 4, quando a gente se encontra nos ares com Cristo, com o arrebatamento, você tem o início da grande tribulação. Então, o Apocalipse foi escrito para nos mostrar, amados irmãos, que todo aquele período de vermelho ali, Apocalipse 2 e 3, que é o período da igreja, nós temos um Senhor reinando. Reina tanto que ele, inclusive, antes do período começar por completo, ele chega a dizer como a igreja seria em todo o seu tempo de existência aqui na face da terra. Então, eu peço por gentileza que os irmãos acompanhem agora aqui. Aqui é o mapa mundi, ok? Ninguém tem dúvida, aqui é o mapa mundi. As igrejas que estão aqui no Apocalipse 2, elas estão localizadas aqui, ó, tá bom? Pode ampliar um pouquinho, meu filho, para os irmãos conseguirem ver, tá bom? Bem aqui, ó, tá? Bem ali no meio, entre a Ásia, ali, ó, tá vendo? Ali está a Europa, entre a Ásia e a África e o Oriente Médio. Ali é o que nós chamamos de Ásia Menor. Hoje é a Turquia, tá bom? Mas ali é o que a gente chama de Ásia Menor, na época de Cristo. Pode retirar, filho. Acompanhe que interessante. Como assim Ásia Menor? O Império Romano, irmãos, ele é esse grande e poderoso Estado que se estabeleceu na época de Cristo. E se você notar, cada uma dessas partes aqui, ó, tá bom? Amplia onde a setinha chegar, Josué. Cada uma dessas partes
constitui o que nós chamamos de províncias. Então, ali está a província da Judéia, chamada também província da Palestina. Em cima, vamos lá, meu filho, sobe, está, por exemplo, a província da Capadócia, e o que interessa para a gente, ó, aqui, a província da Galácia e, finalmente, aonde estão as igrejas, a província da Ásia Menor. Agora, meu filho, por gentileza, vá andando devagar por todo o Império Romano e veja, irmãos, cada uma dessas partes é uma província, tá? Então, Paulo, quando escreve aos irmãos da Dalmácia, ali a província, você tem a província da Gália, da Germânia, até chegar na última das províncias, lá no cantinho, que era chamada a província Lusitânia, né? E você tem também na África, por gentileza, filho, me ajude, você tem toda essa parte norte aí da África, muito importante para o Evangelho. Quando a gente estudar a história da igreja, muito importante essa parte, os grandes pais de todos os tempos estão nessa parte, e é óbvio que aí está o Império Romano. Quando a carta é escrita ali para a província, as igrejas estão na província da Ásia Menor, como você viu. Pode diminuir, filho. E a gente pode agora pegar aqui, ó. Aqui está a Ásia Menor, tá? Nós vamos ampliar a Ásia Menor, e aqui estão as 7 igrejas do Apocalipse. Você tem cada uma delas, tá bom? Éfeso, Esmínia, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E é interessante que, através da carta às 7 igrejas, Deus está comunicando o quê? A história da igreja inteira. Tá? Aquele ponto vermelho no nosso slide inicial. E uma história futura. Até porque em Apocalipse capítulo 1, veja comigo, diz o versículo 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, acompanhe comigo. Quando você olha, você tem a primeira carta exatamente para essa igreja aqui, ó, Éfeso, tá bom? A segunda carta aqui para Esmírnia, a terceira carta para Pérgamo, a quarta carta ali para Tiatira, a quinta carta para Sardes, a sexta para Filadélfia e a sétima para Laodiceia. Preste atenção nisso. Quando no capítulo 1, versículo 1, você tem revelação de Jesus Cristo, das coisas que vão acontecer, e a carta do Apocalipse vem nessas 7 cartas destinadas a essas 7 igrejas, é Cristo que está num trono, dizendo literalmente a estas igrejas que ele acompanha as igrejas de perto, ele destaca qualidades, ele destaca defeitos. Uma só igreja não tem defeito e uma só igreja não tem qualidade. E ele, de alguma forma, exorta cada uma das igrejas. Com isso, você vê que o Senhor Jesus, mesmo não estando fisicamente presente com a igreja, o Espírito dele haveria de guiar a igreja em todo esse momento, e Jesus é tão leal, tão rei, tão poderoso, a teocracia está de forma tão forte, que ele diz tudo que vai acontecer com a igreja. E dizendo tudo que vai acontecer com a igreja, a gente pode pegar a história desde o início da igreja até nossos dias, então são 2025 anos, e a gente vê que a palavra do Senhor se cumpriu, demonstrando que ele reina, demonstrando a teocracia dele, tá? Então, acompanhe comigo aqui, ó. Vamos juntos, bem devagarzinho. Da ilha de Patmos, João escreve, né? Envia a carta, e assim nós temos as 7 cartas, as 7 igrejas,
e a história de toda a igreja. Primeira carta destinada a Éfeso. Éfeso. Vamos lá. O que foi a primeira carta da igreja? Então, veja, o período de Jesus Cristo, ninguém tem dúvida, aquele período ali, ó, pequenininho de 30 anos, ninguém tem dúvida da teocracia dele. Tá? Agora vamos ao período da igreja. Primeira fase do período da igreja. É exatamente o período entre a era de Jesus e a era dos apóstolos. Isso vai, irmãos, do ano 30 ao ano 100. Vai do ano 30 ao ano 100. É um período interessante porque os apóstolos e a igreja desse primeiro século esperavam, inclusive, quase que unanimemente, que Cristo voltasse nesse momento, tá? Durante as suas vidas. Paulo chega ao ponto de até dizer, quando Jesus voltar, os que estão mortos vão ressuscitar, e nós, os vivos, a expectativa é que Cristo voltasse nesse momento. Nós, os vivos, seremos arrebatados. Então, o que acontece? É um período de tempo em que a igreja se dá muito ao evangelismo. Vive literalmente de forma comunitária e vive intensamente para ganhar almas para o Senhor Jesus. Muito bem, é interessante que alguns escritores dizem o seguinte, que esse período aqui, ó, representa exatamente esse ponto. Aí eu preciso que você amplie, meu filho, e depois diminua, para que todos possamos ler. Então aí você tem a igreja de Éfeso. E olha que interessante. O elogio que se tem para ela é que ela rejeita as heresias, que ela é paciente e perseverante. Vá para Apocalipse capítulo 2. Versículo 1 diz assim, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 igrejas e que anda no meio dos 7 castiçais. Sei tuas obras, teu trabalho, tua paciência e que não pode sofrer os maus. E pusesse a prova os que dizem ser apóstolos e não são, e achastes mentirosos. E sofrestes e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. É incrível como descreve a vida dos apóstolos aqui, não é? Tenho, porém, contra ti, que deixastes o primeiro amor. E quando é que isso acontece? Principalmente na época dos pais da igreja, né? Lembra-te, pois de onde caístes, arrepende, pratica as primeiras obras, porque senão eu venho a ti e tiro o teu candeeiro, e não se reconhecerá mais o teu local, não sei que arrependas. Tens, porém, isso, que aborreces a obra dos nicolaítas, que eu também aborreço, e quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, ao que vencer, dar-lhe-ei de comer a árvore da vida, que está no meio do paraíso. Então, Éfeso tem o seguinte elogio, ele rejeita as heresias, é uma igreja paciente e perseverante. Agora, olha que interessante, vamos juntos, né, filho? Vamos lá? A instrução é, o teu problema é o primeiro amor, então volta ao primeiro amor e, por gentileza, vamos lá, a promessa é, você vai ter o direito de comer da árvore da vida. Essa fase, a fase primeira da igreja, pode diminuir, é a fase primeira da igreja, e essa fase aí, historiadores dizem que os primeiros 100 anos da igreja são exatamente, né, essa fase da igreja de Éfeso, é representado pela igreja de Éfeso, uma igreja forte, determinada, com os apóstolos, que evangeliza, mas que, infelizmente, com calma, vai devagar perdendo o seu primeiro amor, e Jesus diz para ela, ó, volta ao primeiro amor. Tá bom? Aí vem a segunda grande fase. Isso aí vai do ano 1 a 31 a 100. A segunda grande igreja é a de Esmírnia. Aqui está Esmírnia, irmãos, um pouquinho acima de Éfeso. Éfeso está embaixo, está vendo?
Esmírnia está em cima. É interessante aqui, porque historiadores dizem que quando Jesus escreve a igreja de Esmírnia, ele está falando, na verdade, com um segundo momento histórico que vai do ano 100 ao ano 300. No ano 100, todos os apóstolos estão mortos e enterrados, tá? Aguardando a volta de Cristo e, obviamente, que seus espíritos no paraíso. A igreja, então, é entregue aos sucessores dos apóstolos, chamado pais da igreja. E é um momento muito difícil, porque a igreja está sofrendo perseguição de tudo que é lado. É o momento da morte de muitos cristãos. Então, é uma fase em que a igreja, que está aqui no 2º e 3º século, ela também está aguardando a vinda de Cristo, e ela literalmente, ela é solapada pelas 10 grandes perseguições do Império Romano. Você pode imaginar um império inteiro vindo contra a igreja, para destruir a igreja? Então, é uma igreja de um sofrimento muito grande. É uma igreja de uma tribulação muito grande. É uma igreja que tem, durante os 10 grandes e mais dolorosos imperadores, porque Roma não teve só 10 imperadores, mas foram 10 imperadores que vieram para destruir a igreja. Só que é aquilo, né? A igreja se fortaleceu, os pais da igreja defenderam a igreja perante o Império Romano, escrevendo obras e tentando provar que a igreja não era má, e defender a igreja internamente, porque internamente você tem Tá tendo conversa, irmãos? Porque internamente, o que está acontecendo? Internamente a igreja está sendo atacada com falsas doutrinas. E esses pais da igreja, Tertuliano, vários, eles são Irineu de Leão, e etc. Eles são homens de uma capacidade mental extraordinária, né? E aí, quando você pega em Apocalipse 2, versículo 8, diz assim, ao anjo que está na igreja em Esmírnia, escreve, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, a tribulação e pobreza. Por que era uma igreja pobre? Porque tinham tomado todos os bens. A gente era perseguido, irmãos. Tiravam tudo da gente para nos matar. E a blasfêmia dos que dizem judeus e não são. E são sinagoga de Satanás. Ou seja, a gente ainda era perseguido externamente de onde nós saímos, que era da comunidade judaica. Versículo 10. Não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis tribulação de 10 dias, que vem em cima dos 10 grandes imperadores, né? Ser fiel até a morte, dar-te-é a coroa da vida. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Incrível que Cristo fala isso antes do ano 100, escrito por nosso querido João, e acontece direitinho, para que você veja que ele tem o controle de todas as coisas. Todas as coisas. Então, a igreja passa por esse segundo momento. Aqui tem um pequeno resumo. Vamos juntos aqui, preciso de você, meu filho, para a segunda igreja, que é a Esmírnia. Tá bom? Esmírnia, então, ela é essa igreja do ano 100 a 313. Ela suporta todo o sofrimento e toda a perseguição. A instrução para ela é exatamente, aí vai passando junto comigo, filho, a instrução para ela é a fidelidade até a morte. Aguenta e ser firme até a morte, e a promessa é, vai receber
a coroa da vida. Pode diminuir. Então, nós temos esse segundo período histórico, e o terceiro período equivale a Pérgamo e não só Pérgamo, também Tiatira. É um período histórico interessante que abarca duas igrejas. Por quê? Acompanhe comigo. Aqui nós temos Pérgamo e nós temos Tiatira, que vai exatamente do ano 300 até 1400. É um período muito interessante para a gente, porque a gente pensou que o milênio, inclusive, começou aqui. Sabia que a gente acreditou que o milênio começou aqui? Por quê, pastor? Porque a gente sai de 10 grandes perseguições, o Império Romano nos reconhece, o Império Romano nos dá dinheiro, o Império Romano nos dá catedrais, o Império Romano torna os nossos pastores e bispos servidores do próprio Império, o Império nos nina, e aí é óbvio que todo mundo pensou, olha, o milênio não é depois, o milênio não é Jesus descendo na terra, o milênio já começou, e aí é que vem a história, que muitos irmãos acreditam de que o milênio tinha já começado aqui e que ele era de natureza espiritual. Por quê? Porque estava dando tudo certo, a igreja passou a governar. Então, nesse terceiro período, que é grande, está vendo? Pega muito do período da igreja. A igreja se uniu ao Estado romano e a igreja passou a ser grande e poderosa. Porque Roma cai, mas a igreja continua poderosa em tudo que é canto. Então aqui nós tivemos o quê? Primeiro, um extremo poder, não só no plano espiritual, mas também no plano material. Segundo lugar, a gente tinha uma acumulação de riqueza muito grande. A igreja se tornou muito rica aqui. A igreja, como não tinha o império administrando as coisas, ela administrava socialmente o mundo, inclusive a justiça, e a igreja dominava politicamente e socialmente. Tanto é que os reis que iam ser nomeados tinham que antes passar pelo sim dos bispos e do papa. E olhe que interessante, aqui infelizmente, como em 313, com o Edito de Milão, Constantino deu liberdade religiosa para a gente. E depois, em 380 e pouco, me esqueci agora, Teodósio tornou a religião cristã a religião completa do Império Romano. Então, todo mundo virou cristão. Entrou na igreja todo mundo com toda a sorte de costumes, com toda a sorte de doutrina, e a igreja, ao invés de aproveitar esse momento e evangelizar e cristianizar realmente, a igreja só se adaptou a esses pagãos que entraram. Por isso houve uma corrupção tremenda, desvio da doutrina de Cristo e dos apóstolos. Se você se desvia da doutrina de Cristo e dos apóstolos, você está se desviando do fundamento da igreja. Olha o que aconteceu nessa época, irmãos. Olha aqui, ó. Você está vendo, destaca para mim, filho, a parte azul, tá? Você está vendo a parte azul? A parte azul significa a igreja original, não, meu amor, do outro lado. Tá bom? É a igreja como tinha que andar. Lá embaixo, você vai ver que a igreja começou certinho. Quando chegou em 310, com o Edito de Constantino, a igreja começou a se desviar. E olha o que aconteceu. Ó. Suba, meu filho, por gentileza. Olha como se desviou de forma terrível, até que em 1400, pode subir, com Lutero, nós tentamos trazer de volta a igreja para a ramificação correta, e aí se dividiu. Ficamos nós protestantes de um lado e católicos romanos de outro.
Agora, deixa eu te mostrar isso aqui devagarzinho, para você ter uma ideia do que aconteceu nesse momento. Pode diminuir. Olha que interessante, ó. Você tem aqui, ó. Vamos lá. A Igreja de Cristo, funcionando direitinho, amplia, filho, até chegar a 310. Quando chega em 310, a gente tem que criar uma coisa que é reza pelos defuntos. Depois se cria a questão do uso das velas, para representar a presença do Espírito Santo na igreja. Depois se cria o culto dos santos, né? E aí passou-se a dizer que entre Deus e a humanidade existem homens bons que poderiam interceder por nós. Aí vem, em 404 se instituiu o quê? A missa como sacramento perpétuo de Cristo. Aí os cultos deixaram de ser culto e só ia para o céu quem estava na missa e participava da Eucaristia, que é comer e beber do corpo de Cristo. Em 431, se criou o culto à Virgem Maria. Em 500, o uso da roupa sacerdotal. E em 501, a doutrina do purgatório. A coisa piorou, pastor? Sim. Olha o próximo slide aqui. Olha que terrível. Olha o tanto de desvio. Olha o tanto de desvio. Meu filho consegue identificar isso desde lá de baixo? Tá ok? Vamos lá. Olha o tanto de desvio. Paramos aqui em 503 na doutrina do purgatório, não é? Aí vem, no ano 600, Bonifácio III se declara bispo universal, ou seja, foi criada o papado, né? Em 606, a obrigação de beijar o pé do Papa, porque ele era o vigário de Cristo. 754, doutrina do poder temporal da igreja. Aí aqui a igreja passou a ter um poder que é exclusivo de Cristo, que é determinar os tempos, as eras, e os bispos é que determinavam essas eras, e o Papa o representante do próprio Deus. Em 783, estabeleceu-se a adoração de imagens e relíquias, para que a igreja pudesse ter mais recursos. 880, uso da água benta, né? Do lado estão os textos bíblicos que contrariam isso, tá? Hebreus 13:5 é contrariando, não é apoiando não, tá bom? Aí vem culto de São José, canonização dos santos, vamos subindo, instituição da festa dos fiéis defuntos, né? Que a gente agora não precisava mais de Cristo, a gente precisava de santos pedindo. Para não dividir mais, quando da morte do sacerdote, os bens da igreja, em 1004 criaram o celibato, tá? Sacerdotal. 1076, estava tendo muito problema, criaram o dogma da infalibilidade da igreja. Em 1090, a invenção do rosário. 1184, criaram a Santa Inquisição, porque John Wycliffe foi o primeiro a ir contra a igreja. Também os pobres de Lyon, Pedro de Lyon, também começaram a questionar todos os erros da igreja, se cria a Santa Inquisição para ir contra esses que estão protestando. Tá? Vamos lá. 1190, querendo arrecadar mais, se vendeu indulgências. Para vocês terem uma ideia, do que eles chamavam de cruz de Cristo, se vendeu mais de 800 mil peças, por preço altíssimo, né? Em 1200, o pão da comunhão substituído pela hóstia. 1215, se cria a confissão auricular, né? E isso dá um poder muito grande aos padres, né? 1220, a adoração da hóstia e da missa. 1230, como muita gente estava lendo a Bíblia e estava dando problema, proibiram de ler a Bíblia, né?
1245, vem a questão da campainha na missa, e 1316 a reza Ave Maria, né? E 1415 se eliminou o vinho da comunhão, ficando somente para o sacerdote, porque aí você dá poderes a um sacerdote dele ser intermediário entre os homens e Deus. Tá bom? Agora vamos para o próximo, por gentileza. Estamos chegando agora no momento da Reforma Protestante. Se você viu, então, nós, infelizmente, nesse momento, depois de passarmos por um período tão lindo, do ano inicial até o ano 100, que é o período de Cristo e dos apóstolos, a igreja de Éfeso. Depois de passar por um período mais lindo ainda, que é o período da igreja de Esmírnia, a gente entra agora nesse período das igrejas de Pérgamo e da igreja de Tiatira. E, infelizmente, esse período é o que nós chamamos de período da igreja imperial. Acompanha comigo, por gentileza, o que está em Apocalipse capítulo 2 e veja a precisão de Cristo descrevendo esse momento da história humana. Muito, muito interessante e bonito. Apocalipse 2, versículo 12 diz: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, onde habitas, e que estás no trono de Satanás, tá? E retens o meu nome, e não negastes a minha fé, ainda que no dia de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morta entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, tá? Que ensina Balaque a lançar tropeço nos filhos de Israel, para comer sacrifícios da idolatria e se prostituírem. Isso aqui revela a alma da igreja na Idade Média. E diz, e ainda tem o problema dos nicolaítas. Então, se arrepende. Isso aqui é quando a igreja estava começando a se desviar, amar o Estado, mas ela vem de forma muito terrível a cair quando chega na época de Tiatira, né? De Tiatira. A promessa que se faz à igreja de Pérgamo é: arrepende-te, porque senão eu virei contra ti e batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja: aos que vencerem darei de comer um maná escondido, e darei uma pedra branca, tem um nome escrito e ninguém conhece senão aquele que recebe. No tocante à quarta igreja, ela está aqui do versículo 18 em diante, é quando a igreja de forma definitiva avança na Idade Média e se perde de forma muito grande, muito grande. Olha a precisão de Cristo para esse momento. Ao anjo da igreja que está em Tiatira, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e pés semelhante ao de latão reluzente. Eu conheço tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as últimas coisas não são mais do que as primeiras, são mais do que as primeiras. Quer dizer, era uma igreja que ainda no meio do lamaçal tinha obras, tinha trabalho, tinha frutos. Através de quê? Através das ordens da Idade Média. Através dos franciscanos, dos beneditinos, dos agostinianos, as ordens eclesiásticas. Os franciscanos, irmãos, eram responsáveis simplesmente por não deixar quase que 1/3 da população da Europa passar fome. Os beneditinos que montaram e fundaram os mosteiros, eles foram responsáveis por guardar simplesmente toda a literatura mundial existente na época, preservando a cultura e ajudando a gente não perder a própria Bíblia. E aí você tem
os domicianos, né? Os dominicanos. Você tem as várias ordens que trabalham no meio dos jovens, dos necessitados. É um período muito bonito, como Jesus diz. Agora, olha que interessante. Versículo 20. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel. Jezabel é aquela mulher que veio para Israel, trazida por Onri, pai de Acabe, quando chega em Israel, traz a idolatria. E foi isso que aconteceu na Idade Média. Nós, infelizmente, caímos numa idolatria terrível, 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 adoração a santos. Aí, é óbvio, a gente quis abraçar todo mundo que tinha virado, entre aspas, cristão, porque o Império Romano trouxe, e cada um trouxe o seu Deus para dentro da igreja, e a igreja abraçou tudo. Isso é Jezabel, entendeu? E aí, essa mulher que se diz profetiza, você permita que ela ensine, engane os meus servos para se prostituírem com os sacrifícios da idolatria. Então, foi uma época, infelizmente, de muita prostituição espiritual, porque a igreja saiu da doutrina dos apóstolos, saiu da doutrina de Cristo, para simplesmente se acomodar ao que hoje a igreja católica chama de santo magistério. Foi o santo magistério, as decisões tomadas pelos ministros católicos junto com os papas, que levou a adoração a santos, que levou a idolatria, levou tudo. Purgatório, entendeu? Então, olha que interessante, versículo 21. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que, porém, numa cama, sobre os que adulteram com ela, virá grande tribulação, se não se arrepender de suas obras. O que aconteceu? A Idade Média foi simplesmente punida por devastadoras epidemias. Devastadoras epidemias. A mão de Deus pesando. A mão de Deus pesando. Pode ler. As maiores epidemias que se teve no tempo e no espaço foram durante a Idade Média. Peste negra. Entendeu? E por diante. O Senhor cumpriu a palavra. Ferirei de morte seus filhos, versículo 23, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e coração, e darei a cada um de vós segundo suas obras. Tá? Já que vocês querem viver pelas obras e não pela fé, vou dar para vocês segundo as obras. Mas eu vos digo a vós e ao restante que ainda estão em Tiatira, a todos quanto não têm essa doutrina e não conhecerem. Então está falando aqui com John Wycliffe, está falando com todos os pré-reformadores, Savonarola, está falando com John Huss, com esses que conseguiram se levantar contra todo esse sistema maligno. Tá? Olha, pode ficar tranquilo. Vocês que não reteram essa doutrina, não conheceram as profundezas de Satanás. Tá? Olha que lindo para esses homens. Versículo 26. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu darei e porei sobre ele diante das nações. A igreja se achava tão rica porque dominava as nações, e Deus disse, é quem não estiver com vocês que eu vou botar para dominar as nações, e ele vai reger as nações com vara de ferro. E assim como o meu Pai me deu poder, eu vou dar a eles, e vou dar a eles a estrela da manhã. Então, foi um período muito difícil, mas nós atravessamos e nós vencemos, e aí vem o próximo período da igreja, que é a igreja de Sardes. Olha que interessante aqui, irmãos. Quando você pega Sardes, ela está aqui, ó. E a igreja de Sardes representa exatamente esse momento quarto, porque o primeiro momento, Cristo e seus discípulos. Segundo momento, paz da igreja, muita perseguição. Terceiro momento, vida boa. Vida boa. A vida da igreja no império, como grande império e dominadora. Mas o quarto momento é Deus revitalizando a história da sua igreja.
é a Reforma Protestante, a era da Reforma, que vai de 1500 a 1648. Nesse tempo, olha que interessante, acompanhe comigo, traduzimos Bíblias para todos os vernáculos, a Bíblia se tornou acessível ao povo e imediatamente passamos a voltar a ler e a viver conforme a palavra de Deus, porque estávamos aguardando a segunda vinda de Cristo. E passamos a consertar tudo o que havia de errado e nasceu a gente, os protestantes. A gente não queria sair da igreja, mas nos chutaram da igreja e aí nós nascemos. Então, foi um período de grandes reformas, e aí você tem Lutero, Calvino, você tem Zwinglio, e aí você tem grandes reformadores. Acompanhe aqui, por gentileza, olha que interessante. Você se lembra que até 1400 a gente só se desviou? Pois é. Agora, olha que interessante. Exatamente aqui, a gente tem o retorno para o que é correto. Tá? A gente tem a Reforma Protestante. Então, em 1500, Lutero pregou e fixou as teses. E é muito interessante, irmãos, que fixadas as teses, 1517, fixadas as teses, você tem a igreja não voltando, não querendo voltar, e dividiu. A gente volta para a palavra de Deus, e olha o que aconteceu com a igreja que lá estava. Vamos lá, amplia para a gente, filho. O Concílio de Trento, que em 1546 chega às conclusões mais difíceis da história da igreja. Eles dizem, ninguém errou não. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a tradição é igual à Bíblia. Deus continua falando por intermédio da igreja. A Bíblia não é a palavra final. E a tradição ensina o quê? Tudo que eles aprenderam até hoje. E aí eles introduzem os livros apócrifos, dizendo que devem ser lidos como Deuterocanônicos, aonde estão as doutrinas e histórias que, de alguma forma, apoiam as teses erradas da Igreja Católica Romana. Vem a questão do escapulário, aí chega ao máximo com Maria, através da Imaculada Conceição, dizendo que não foi só Jesus que teve um nascimento virginal, mas Maria também. Chega ao ponto terrível da infalibilidade papal, 1870, e aí o Papa sentado ex-cátedra, é a voz do próprio Deus, impõe o casamento religioso, e em 1950 colocam Maria ao lado de Cristo, intercedendo através da assunção dela. Então, não teve como, nós tivemos que nos separar, e hoje nós estamos nesse ponto, e a igreja continua, mas o próprio Deus já tinha avisado. Então, depois de Cristo, os apóstolos, aí Éfeso, aí depois de período dos pais da igreja, depois desse período terrível da igreja medieval, aí viemos nós, como Sardes estava descrevendo, e vem a igreja da Reforma. Pegue, por gentileza, no capítulo 3, a quinta carta à igreja de Sardes. Olha que interessante. E a igreja que está em Sardes escreve, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 igrejas. Eu sei das tuas obras, que tens nome de que vive e estás morto. Sê vigilante, confirma o restante que estava para morrer, porque não achei tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, guarda e arrepende. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram com suas vestes. Está vendo? É um período muito difícil, um período
em que a contaminação estava muito grande e eram pouquíssimos que não tinham se contaminado. A Reforma Protestante fez isso. E comigo andarão de branco, porque são dignas disso. E aí vem a promessa: ao que vencer será vestido com vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, confessarei seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que diz às igrejas. E aí é óbvio, chegando ao ponto final ali da igreja, nós temos a igreja de Filadélfia. Essa é uma igreja que corresponde ali está Filadélfia, corresponde exatamente ao período dos grandes avivamentos. Então você tem a igreja no seu primeiro ponto, com os apóstolos e Cristo. No segundo ponto, com os pais da igreja. No terceiro, a igreja imperial. No quarto ponto, a igreja sendo rede viva pelo próprio Senhor Jesus Cristo com a reforma. E aqui, irmãos, olha que interessante. A história da igreja, historiadores dizem que esse ponto 5 aqui, pertinho do final, é a igreja dos avivamentos, a igreja de Sardes. Aqui vem a era dos avivamentos, e nessa era dos avivamentos, Deus levanta, é muito interessante, grandes homens em países diferentes, de tradições religiosas protestantes diferentes, para avivar o seu povo. Você tem, olha que fantástico isso aqui, ó. Você tem o Conde Zinzendorf. Esse homem recebeu, na fazenda que ele tinha, a fazenda dele era muito grande. E ele recebeu todo mundo que estava fugindo da Igreja Católica, por ser protestante, e na fazenda dele começou um período de oração, torre de oração. 24 homens por dia, 24 mulheres por dia, cada um orava 1 hora, e em razão disso, o maior avivamento evangelístico existiu no mundo. E esses que oravam para que Deus tivesse misericórdia, foram tomados de tal forma pelo Espírito Santo, que alguns deles se vendiam como escravos para poder chegar em locais onde só tinham escravos para poder evangelizar. Olha que loucura. Você tem gente como John Wesley, um dos grandes avivalistas de todo o tempo. John Wesley era um arminiano, como nós somos, e ele era da igreja anglicana. Ele pregava em ar livre e multidão, 2, 3, 5 mil pessoas ouviam ele e o seguiam para ouvir o evangelho. Você tem gente como George Whitefield, o amigo mais próximo de Wesley, que não era arminiano, era calvinista. E esse homem, nos Estados Unidos, diziam que quando ele pregava, ele tinha uma capacidade de oratória tão grande, a gente sabe que é o Espírito Santo de Deus, que simplesmente era quase que impossível você não ficar absolutamente atrelado ao que ele estava falando, tamanha capacidade de vernáculo dele, a capacidade de raciocínio, a capacidade de transmissão de ideias, fora o Espírito Santo. Né? Então, veja, tradições diferentes, um calvinista, um arminiano, e Deus salvando muita gente por intermédio deles. Não se pode esquecer do príncipe, né? Dos pregadores que veio depois antes de Charles Spurgeon, que é Jonathan Edwards, aquele que começou um dos maiores avivamentos do mundo, exatamente nos Estados Unidos, principalmente entre os indígenas. Fora Evan Roberts, que simplesmente pediu ao Senhor o país de Gales. E, por incrível que pareça, você tem uma ideia, irmãos, não se tinha mais na sexta, sábado e domingo bares abertos, em razão de homens e mulheres se acotovelarem para ir para a igreja para ouvir esse homem pregar manhã, tarde e noite, manhã, tarde e noite. Olha que loucura, né? Agradeceram a Deus os donos de bar quando ele morreu, né?
Charles Finney. Charles Finney, um arminiano como a gente, que ele chegava nas fábricas 5 horas da manhã, começava a pregar o evangelho 6 horas antes de todo mundo entrar, que todo mundo saía de casa 6 para entrar às 7. Ele começava a pregar 5 da manhã e o povo saía de casa 4 horas para ouvi-lo pregar de 5 às 6. E aí 6 horas comiam para depois entrar nas fábricas. Um dos maiores avivalistas de todos os tempos. Agora, fora esse, a quem devemos muita coisa, William Seymour, de onde vem todo o movimento pentecostal. Nesse local aí chamado Rua Azusa, simplesmente de todas as denominações dos Estados Unidos, de norte a sul, se dirigia para esse local. Eram 3 cultos por dia, e durante muitos anos, batismo com o Espírito Santo, e em razão de tudo que foi feito, é que nascem as grandes denominações protestantes pentecostais, como a Assembleia de Deus, como a igreja aqui do lado, a igreja, nós chamamos carinhosamente a Igreja do Véu, né? E várias outras igrejas. Aqui nasce o pentecostalismo. Então o mundo estava em chamas. E isso, para a maioria dos doutrinadores históricos, Jesus já tinha previsto quando falou da igreja de Filadélfia. Tá? Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, quando diz: ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz aquele que é santo e verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Eu sei das tuas obras, estás diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Daí os grandes avivamentos. Tendo pouca força, todos eles eram muito pobres, esses grandes avivalistas. Tá? Guardastes a minha palavra e não negaste meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, todos aqueles que se levantavam contra eles, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Daí a grande questão pentecostal de todos aqueles que não acreditavam, ao serem convocados e ao terem um contato inicial com esses grandes avivalistas, tudo mudava. Né? Aí vem, versículo 10, como guardastes a palavra da minha paciência, também eu vou te guardar da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Eis que eu venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca mais sairá. E escreverei o nome dele, o meu nome, o nome da cidade do meu Deus, da nova Jerusalém que desce dos céus. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por fim, irmãos, nós temos a última igreja. Veja que esse momento não tem nenhuma repreensão, né? E após todos esses períodos que o próprio Cristo trouxe, e os irmãos da história dividem como nós estamos dividindo, e você está vendo, e aí o último período, o período dos avivamentos, você tem como igreja que antecederá a vinda de Cristo e o início da grande tribulação, a igreja de Laodiceia. Laodiceia é a última cidade, e Laodiceia tem uma questão muito difícil. Por quê? Porque trata-se de uma degeneração muito grande da igreja. Ela que começou muito bem com Jesus, os apóstolos, depois se ampliou de forma muito forte com os pais da igreja, caiu terrivelmente quando se misturou com o Império Romano, mas depois o Senhor levantou através dos protestantes e da reforma protestante, e o Senhor ampliou sua graça em razão dos grandes avivamentos. Neste último momento aqui, chegamos à era dos últimos dias, que é onde nós estamos vivendo. Veja que é entre a parte vermelha e preta. Então, é a igreja dos últimos dias. E o que tem aqui não é bonito quanto a igreja dos últimos dias. É a igreja que mais recebe repreensão. E não tem nenhuma
nenhuma evidência de benefícios. Veja que interessante. Capítulo 3, versículo 14, diz assim, a igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem é frio e quente, você é morno. E por ser morno, eu vou te vomitar da minha boca. Olha o versículo 17, tu ainda dizes, sou rico, estou enriquecido, de nada tenho falta. Parece que está descrevendo nossos dias, né? Pois é, você não sabe que é desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Quer um conselho? Versículo 18. Compra de mim. Vai comprar roupa, vai comprar colírio, vai comprar tudo, porque você está muito mal. Versículo 19. Não fique chateado, eu repreendo e castigo a quem amo. Ou seja, o Senhor está repreendendo a igreja e está dizendo, eu te amo. Seja zeloso e arrepende-se. É incrível como a descrição que está aqui é uma descrição muito séria que conduz aos nossos dias, não é? E o que dói é o versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Jesus, que é o dono da igreja, está fora da igreja, batendo na porta da igreja para entrar. Mas é o que se vê hoje, né, irmãos? Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu vou entrar, cearei com ele e ele comigo. E quem vencer, vai se sentar comigo no meu trono. Assim como eu venci e sentei com meu Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Olhe para cá, por gentileza. Irmãos, a precisão é muito técnica. A precisão é muito técnica. Só alguém que é dono e está regendo tudo, inclusive a história futura pode fazer isso. Diz para mim se não tem teocracia na época da igreja. Se Deus não está governando tudo. Nós, aqui da nossa igreja, em razão de tudo que papai ensinou, a gente não crê nessa sequência que está aqui. A gente crê que todas essas igrejas coexistem em todos os tempos. Em todos os tempos. Então, dentro da igreja, tem gente que se comporta como os irmãos da igreja de Laodiceia, como os irmãos da igreja de Éfeso, como os irmãos da igreja de Tiatira, como os irmãos da igreja de Sardes. É uma outra compreensão, tá? Agora, olha que interessante. Então, quando a gente olha a linha do tempo e vê que não tem como dizer que Cristo não governou durante o Velho Testamento, que não existiu teocracia durante o período que ele vem. Agora, olhando para a igreja, irmãos, aqueles que acreditam, como eu ensinei, nos períodos diferentes, que a gente está na última igreja e que ela toda é assim, nós compreendemos, não tem problema. Nós acreditamos diferente. Nós acreditamos que naquele período vermelho todinho, todas as igrejas coexistem. Então você tem, além de igrejas coexistindo, você tem membros de cada uma dessas igrejas dentro de uma única igreja. A gente crê nisso, papai ensinou assim. Mas não vamos pegar os irmãos que creem diferente, que é um período histórico realmente separado, e dizer que eles estão errados, que já passou a época da igreja de Éfeso, que já passou a época da igreja de Tiatira, que já passou, e que a gente hoje vive só na igreja de Laodiceia. E porque está vivendo na igreja de Laodiceia, todo mundo que está na igreja tem um coração fechado, tem um coração materialista, só quer dinheiro, está enriquecido, deixou Jesus do lado de fora. A gente sabe que não é assim. A gente sabe que dentro da igreja tem gente assim, que Jesus está fora do coração dizendo eu quero entrar. Mas dentro da igreja tem gente que também, tal como Éfeso, cuida da Bíblia, cuida da doutrina, só não tem mais o primeiro amor. Então, a gente quer que todas as igrejas convivem juntas durante todo esse tempo e
o que é incrível para a gente é que, se eu tenho um Deus que, eu creio, dividiu a história certinho, em 7 períodos ali da igreja, com as 7 cartas, esse é um Deus muito poderoso. Agora, se eu tenho um Deus que diz que todas essas igrejas convivem juntas, e dentro delas tem membros de todas as igrejas juntos, aí esse Deus é muito mais poderoso. Porque a precisão de governo dele, entendendo o futuro e discernindo todos os fatos, é muito maior do que separando. Sejamos francos. Só não vê quem não quer. Tem teocracia na época da igreja. Então, quando Cristo chegar aqui, quando Cristo chegar no milênio, pode ficar tranquilo que não vai ser novidade para ele governar, porque ele governa desde o início. Ele governa desde o início. Agora, o milênio é um período de governo diferente. Interessante é isso aqui, irmãos. Grande tribulação. Todo mundo tem a impressão de que Cristo está fora, o diabo tomando conta de tudo, mas eu quero te dizer, aqui na grande tribulação, é que a teocracia é mais forte ainda. Os 3 grandes agentes, diabo, anticristo, falso profeta, são marionetes na mão de Deus. Pastor, está querendo dizer que tem teocracia num momento como esse? Sim. Como? Aí é no próximo estudo. Tá ok? Aí no próximo estudo. E você vai ver que quando a gente chegar no milênio, você vai ver que esse reinado de Cristo é um reinado diferente de todos os outros reinados, com um poder incomensurável. Tá? Irmãos, como Deus é bom. Aprendeu bastante hoje? Recordou muito? Não, a gente vai ser arrebatado, né? Tá no finalzinho ali. Não sei se a irmã acredita que a gente vive no período da igreja de Laodiceia, ou se todas as igrejas estão juntas, mas a gente está pertinho da grande tribulação, e para a grande tribulação começar, a gente vai ser arrebatado. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo habite e reine em tua vida, hoje e para todo sempre. Amém. Um beijo, irmão. Não saia sem abraçar seu irmão, viu? A paz do Senhor.